que é cosmovisão? 3 analogias. E essa analogia eu espero ajude você a concretizá-las. Elas não são originais minhas, eu tomei emprestado de outros, embora às vezes eu tenha dado alguma reflexão que seja particular minha, mas eu estou imitando e trazendo essa percepção de outros. Primeira ilustração muito usada e tem tudo a ver com o nome cosmovisão, é que cosmovisão funciona como lentes, tá? Lentes pelas quais nós enxergamos o mundo. Esse é o aspecto interpretativo de cosmovisão. O que isso significa? É que nós enxergamos o mundo de acordo com certas coisas que estão dentro de nós e que norteiam a maneira de interpretar. Como a gente explica os problemas sociais? Quer ver? Começa a ter conversa sobre os problemas do Brasil e não vai demorar muito tempo para vocês começarem a discordar. E aí, você está conversando com uma pessoa e você fala alguma coisa, você fala, que absurdo. Aí de repente você fala uma outra coisa, ele fala, eu não vejo bem assim. Você fala, opa, nós temos maneiras diferentes de explicar os problemas sociais. Ou o que a gente acha sobre a postura de alguém. De repente teve uma crise na igreja, liderança teve atrito, e aí um reagiu de um jeito, outro de outro. Isso já mostra um pouco da maneira diferente de enxergar o problema, não é? Ou o que nós esperamos para o nosso país, que tipo de expectativa a gente tem. Tudo isso reflete a nossa leitura do mundo. Então, o personagem filosófico, a pessoa que contribuiu muito para essa guinada de percepção foi Immanuel Kant. Kant, ele promove o que eles chamam na filosofia de revolução copérnica da epistemologia, que é mudar a maneira de conhecer as coisas. Ao invés de dizer que tudo que a gente vê comunica informações objetivamente a nós, como se todos nós pudéssemos ter a mesma leitura da mesma coisa, Kant passou a perceber que existem categorias dentro do nosso ser que influenciam a forma como a gente lê uma situação, tá? Então, a ideia é de que passou-se a perceber mais o papel do sujeito na interpretação de fatos. Agora, isso não significa que cosmovisão é um assunto que se rende a total subjetividade, não é isso, não é? Mas ela entende que tem certas áreas em que ela é mais afetada do que outras. Vou dar um exemplo final para ilustrar essa analogia de lente. Se eu e você temos lentes de diferentes cores, digamos que a sua é meio esverdeada e a minha é meio azulada. Se a gente olhar para algo preto, nós vamos dizer a mesma coisa. Você fala, é preto. Aí eu falo, claro, é preto. Não é? O verde, o levemente verde ou levemente azulado não muda o que é preto. Preto é preto para nós dois, mas aquilo que é branco é afetado. Eu olho para aquilo que é branco e digo assim, está meio azul, né? Você fala, não, aquilo é meio verde. Então tem certas áreas da realidade em que há maior objetividade na nossa interpretação, outras áreas em que a gente tem um grau de subjetividade, de diferença. Cosmovisão lida com isso. Então a primeira analogia é lentes. Segunda analogia que eu quero trazer é a ideia de edifício. Então, se a primeira explica o aspecto interpretativo de cosmovisão, o segundo vai falar do aspecto fundamental. Por que eu estou falando de edifício? É a ideia de que aquilo que nós conhecemos, aquilo que nós amamos, aquilo que nós construímos na nossa vida, é edificado sobre nossa cosmovisão, nossa percepção da realidade. Então, nós costumeiramente em teologia reformada, em cosmovisão reformada, nós falamos sobre a importância daquilo que é mais profundo no nosso ser, daquilo que a Escritura chama de coração. Quando ela fala de coração, ela está falando de algo que é bastante íntimo, bem no interior, e onde jaz quem nós somos no nosso mais íntimo. Coração, portanto, revela o aspecto precioso para nós. Cosmovisão tem um elemento não é somente cognitivo. Muita gente estuda cosmovisão e aí gosta ou tem ojeriza ao assunto, porque parece só intelectualizado. Quem faz isso perdeu de vista o aspecto holístico de cosmovisão. Cosmovisão tem a ver com tudo que procede do coração, inclusive nossos afetos, nossos desejos. Então tudo isso tem a ver com o que brota do coração. E se cosmovisão está radicada lá, então ela afeta não só o que nós pensamos, mas ela afeta também o que nós amamos, ela afeta também o que nós almejamos ter. E por conta de ser algo que é bem profundo, significa que ela define muito do nosso projeto de vida.
o que nós amamos, o que nós vivemos por isso, nós morremos por isso. Isso reflete bem a nossa cosmovisão. E por isso reformados têm dito que a cosmovisão é aquilo que é mais religioso em nós. Religião, portanto, não é aquilo que ocupa uma parte da nossa vida, é o fundamento da forma como nós vivemos. Então atenção, porque isso aqui muda a maneira como nós discorremos sobre diferentes ciências. Quando um jovem vai para a universidade e ele estuda ciências humanas, normalmente um professor de sociologia ou de antropologia vai dizer assim: então, parte da cultura é a sua religiosidade. Esse paradigma antropológico diz que religiosidade ocupa uma parte da sua vida. Se a gente dissesse que a nossa vida é como uma casa, então seria um dos cômodos. E se você é muito religioso, você diria: nossa, é um cômodo muito importante da minha casa. Mas eu costumo dizer que a religiosidade nossa, de fato, não é um dos cômodos. É o que está debaixo da terra da casa. É o fundamento. Cosmovisão é aquilo que, de fato, dá sustentação a essa casa. Esse cômodo, você pode trancá-lo durante toda a semana e ele não afeta em nada o andamento da casa. No entanto, o que está no fundamento afeta. Se tem um terremoto e chacoalha ali, racha o edifício. Então, quando eu falo que cosmovisão tem a ver com algo que é edificado sobre um fundamento, nós estamos falando de algo bastante profundo. E por ser profundo, por ser tão fundamental, é difícil de mudar. Quando você lê uma carta como a de Paulo aos Coríntios, o que você está percebendo? Você está percebendo crentes que precisam ter sua cosmovisão transformada gradativamente, ainda que já tenham sido renovados pelo Espírito. É algo tão entranhado, o paganismo, em algumas dessas igrejas neotestamentárias que recebem cartas apostólicas, está tão entranhado ali o paganismo, que leva um tempo para que esse processo de purificação, de reestruturação, de fato aconteça, tá? Então, se é fundamental, não é fácil de ser mudada. Mas se é fundamental, também afeta não só a forma como a gente vê o mundo, mas como a gente age no mundo e como a gente reage a tudo que acontece no mundo, tá? Aí você revela a cosmovisão. Então, a primeira analogia é que ela funciona como lentes, a segunda como um edifício, o aspecto do fundamento do edifício, e a terceira e última eu quero ilustrar como sendo uma rede. Pode ser uma rede de pescar, pode ser uma rede no sentido de um circuito elétrico. A ideia que eu quero destacar é que cosmovisão funciona de forma interligada, interconectada. Cosmovisão só anda bem quando as coisas estão interligadas. Isso revela que cosmovisão funciona como um sistema que nos dá paz. Se a gente não tem paz, significa que alguma coisa está errada nesse sistema. Existe algum tipo de incoerência. Vamos supor que um cristão tenha crescido numa igreja em que ele aprende sobre um Deus de amor que sempre cuida dele, nada deixa faltar para ele. Mas ele começa a olhar para a realidade ao redor e ele falou assim: mas está faltando muita coisa para mim. O que está acontecendo? Está gerando uma aparente inconsistência. E a gente não convive bem com inconsistência. A gente tem que buscar a resolução dessa inconsistência. Quando há um curto-circuito, a cosmovisão precisa resolver isso. Ela precisa dar serenidade, não é? E tranquilidade. Então, para a gente resolver, eu costumo dizer que a gente tem 3 soluções. Quando alguma coisa acontece na sua vida e isso choca com a sua cosmovisão, você tem que fazer uma das 3. A primeira é rejeitar aquilo que está afrontando. Então assim, se alguém fala: exatamente por isso que eu não acredito em Deus, porque Deus deixa você sofrer. E você diz: não, imagina, eu sou crente em Jesus Cristo. Então você está rejeitando aquilo que está ofendendo a sua cosmovisão. Mas às vezes é uma rejeição ruim. Imagina você confrontando alguém em pecado, que cresceu e acreditou na ideia de que ele precisa ser feliz. E aí você vai mostrar para ele que essa não é uma maneira boa de ler o mundo. E ele diz: não, tenho certeza que Deus quer que eu seja feliz. O que ele está fazendo? Ele está rejeitando aquilo que gera um conflito com a sua cosmovisão. Uma segunda atitude na hora de resolver isso é a gente muda a nossa cosmovisão. De repente você teve algo que chamou a sua atenção, impactou de tal forma que você precisa reorganizar a sua maneira de ver o mundo. Então na primeira você rejeita, na segunda você reorganiza. Por que essas duas reações? Porque você não consegue conviver com inconsistência por muito tempo. Então, ou você muda, ou você diz: falso, não é? Tira fora do sistema, tira fora da rede. Mas tem uma terceira, e essa é perigosa e tem acontecido bastante no nosso meio. É quando a gente dicotomiza.
a gente compartimentaliza as verdades da nossa vida. Aí você profissionalmente pensa de um jeito, biblicamente na igreja pensa de outro, nos seus relacionamentos pode não ter muito de escritura, mas ter muito de outras fontes de verdade. Então isso só reflete como a gente busca sanidade. Toda cosmovisão funciona de forma interligada. Então quando você tem algum tipo de atrito, ou você rejeita, ou você abraça para a mudança de cosmovisão, ou você dicotomiza. Você tem que separar em compartimentos para você funcionar com algum tipo de sanidade. 3 analogias que ajudam a gente a entender como todo mundo experimenta isso, tá? Então, lentes, o aspecto do fundamento do edifício e rede.